Fala pessoal, meu nome é Daniel e sou um dos especialistas em investimentos do Vai Pelos Fundos. Esse vídeo foi feito em parceria do Vai Pelos Fundos com o Funds Explorer. E se você gosta desse tipo de conteúdo, quero te convidar a se inscrever nos dois canais, tanto no Funds Explorer quanto no Vai Pelos Fundos. Agora sim, vamos para o vídeo. É isso que eu ia falar, assim, primeiro que o agro é contracíclico, né, como a gente fala, ele tem seu ciclo próprio e isso, inclusive, é muito interessante da pessoa pensar na carteira como um todo. A gente gosta muito de falar de fundos de renda como um todo por causa disso, né, infra, imobiliário e agro, porque cada um tem seu ciclo próprio e você consegue ali, talvez, diminuir a volatilidade, ter uma rentabilidade muito interessante também, falando de uma forma mais geral, né? Mas é muito interessante porque, complementando a tudo isso que você falou, o Brasil é um país continente, né? Então, em relação a clima, quando a gente vê o crédito do agro espalhado pelo Brasil inteiro, o clima, às vezes, no sul é diferente do centro-oeste, etc e tal, né? O El Ninho, a Laninha, cada um afeta de uma forma Sim, diferente. e culturas diferentes, com preços diferentes, né? Diferentes. Então, cana estava numa realidade há 6 meses atrás e estava bem, enquanto soja estava mal. Café, Sim. quem não teve problema climático está rasgando de ganhar dinheiro. Sim, O preço sim. do café todo mundo acompanha aí, né? Tá caro mesmo. Não é só dólar não, tá rasgando e o povo está sentindo no bolso. Obviamente que alguém está ganhando com isso e são os produtores, né? O produtor que não Sim. teve evento climático e controlou os custos está ganhando muito dinheiro. Ah, sim. Eu acho que o maior desafio realmente é a parte da governança, que eu acho que os FIAGROS melhoram muito, né? Essa parte ali dessa gestão dos ciclos que vão acontecer. Mas, Thiago, a última pergunta antes da gente puxar um comentário ou dois, se você tiver uns 10 minutinhos aí. Uhum. Para o investidor que ainda não começou a investir, começa agora e se sim, como que ele escolhe um bom fundo imobiliário? Bom, vamos lá. Eu acho que tem a questão dos ativos e tem a questão do time, né? E é isso que você tem que analisar. Tenta analisar os ativos. Eu sei que é difícil, porque você tem que botar uma lupa ali, tentar entender o tipo de operação. Olhar o histórico é sempre bom, né? Qual que é o histórico desse time? De resultados mesmo, não só a cotação, porque às vezes a cotação, principalmente no momento atual, ela às vezes pode ou não refletir a realidade do fundo, mas ver o histórico de receitas do produto, do fundo, inadimplência, acho que já é um bom começo. E o time, quem são as pessoas que estão por trás, qual que é a capacidade delas de originarem e acompanharem as operações que elas vão originando, seja de tijolo, seja de crédito. No final do dia você vai ter que julgar pessoas, né? E acho que a melhor forma de julgar pessoas é pelo histórico que elas têm, né? Ok. Então, busque pessoas que têm um histórico longo e veja se esse histórico é bom. Acho que esse é um bom... E obviamente você tem que ver o preço também, né? Porque às vezes o gestor é bom e tal, mas está no preço. Às vezes um gestor pode ser até um pouquinho mais novo, não ter tanta experiência, mas a cota dele vale metade do fundo mais experiente. Pô, talvez valha a pena você ir para esse fundo aqui por conta desse preço. Você De concorda? bola. Assim, em tudo, né? Assim, o pessoal pergunta muito pra gente assim, como é que eu escolho um fundo imobiliário? E pra gente tem três regras, assim, né? A primeira é gestão, ponto. É assim, a gente já viu o histórico, a gente que estuda muito sobre isso, a gente viu o histórico de fundos que mudaram da água para o vinho com gestão e vice-versa, né? Assim, tinha uma estrutura interessante, muda a perspectiva ali, e piora ou melhora muito. Depois imóveis, né? Enfim, como você disse, né? Olhar ali o imóvel é importante porque é o negócio da coisa. E por fim, a gente gosta muito de olhar também contratos, né? A gente tem fundos ali que tem contratos mais longos, mais seguros, outros que têm uma perspectiva ali de indicadores que a gente não gosta tanto, por exemplo, eu particularmente não gosto muito de GPM, que eu acho muito volátil, então eu já talvez olhe um pouco mais para CDI, PCA. Então é isso, nessa ordem, pelo menos da nossa filosofia, que é gestão. Uhum. No final das contas, tudo é pessoa, né? Tudo são pessoas, imóveis e depois contratos. É assim que a gente estuda aqui fundos Uhum. imobiliários. Legal. Eu, particularmente, contrato, eu dou um peso menor. Sim, a gente Mas coloca em assim, terceiro lugar, mas assim, assim que a porque gente assim, olha. cara, você rasga um contrato, e eu não estou dizendo que você está errado, é só uma perspectiva minha. Contratos são feitos para serem rasgados, né? Eu já vi essa frase, e você viu recentemente alguns contratos que foram rasgados, que
que impactaram muito o fundo. Então, se você não Sim. tem um ativo de verdade por trás, fica difícil disso sustentar. Então eu tenho uma visão um pouquinho diferente, mas tudo bem. Não precisamos concordar em tudo. Sim, mas um contraponto que eu faço é que em um mercado cada vez mais desenvolvido, eu acho que a parte do... que eu estou formado em direito também, né, que a gente chama ali do pacto deve ser cumprido, né? No mercado cada vez mais desenvolvido, eu acho que esses contratos são cada vez mais respeitados. Você foi no Japão, eu também fui lá em 2017, e eu lembro de ter lido um artigo, quando eu ainda estava na faculdade de Direito, há 1000 anos atrás, de que no Japão, inclusive um país incrível, né? Até saudade, pena que é tão longe, vontade de voltar sempre, mas no Japão, advogados, muitas vezes, entre aspas, né, passam fome, exceto o de divórcio, né? Porque o penal não tem muito o que fazer, né? Na criminalidade super baixa. Civil também, eles se resolvem entre si. Então, eu espero que cada vez mais os contratos, porque eu concordo com você, tá? A gente vê muita coisa acontecendo que você fala, meu Deus, né? Assim, a pessoa simplesmente deixa de fazer, mas eu acho, e aí é uma reflexão minha, claro, que em um país desenvolvido, cada vez mais, a gente chama no direito, né? O pacto deve ser cumprido, né?